Bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o podcast que une Portugal e Brasil. Muitas mulheres, líderes, enfrentam diversos desafios no seu percurso profissional, desde preconceito de gênero, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e pouco reconhecimento e valorização. Hoje vamos falar sobre liderança feminina. Fiquem conosco até o final. Eu sou Wagner de Araújo, coach especializado em ajudar mulheres a alcançarem o sucesso profissional, sem abrir mão da família e da qualidade de vida, e eu estou aqui com a Marlene. Olá, eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a recuperarem a sua confiança e autoestima. Queremos ouvir vocês. Enviem suas perguntas e sugestões de temas para os próximos episódios, lembrando que esse episódio é feito para vocês, então a colaboração e a participação de vocês sempre será muito, muito, muito bem-vinda. Bom, como é que a inclusão das mulheres em posição de liderança pode beneficiar as organizações e a própria sociedade? A inclusão de mulheres em posição de liderança beneficia a organização e sociedade ao trazer diversas perspectivas, melhorar tomada de decisão e impulsionar a inovação. Empresas com equidade de gênero em cargos executivos têm 21% mais chances de superar a lucratividade média, segundo uma consultoria, a McKinsey, aqui no Brasil. Marlene, o que você acha disso e como é que as coisas são aí em Portugal? Será que são tão complicadas como aqui no Brasil? Sim, eu penso que as realidades devem ser semelhantes. Eu preparei aqui alguns dados, quando estive aqui a preparar este podcast, este episódio, por exemplo, o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, indica que a força de trabalho é 50%, é 50-50, digamos assim, 50% de homens, 50% de mulheres, mas só 34% das mulheres ocupam cargos de gestão e 20% ocupam cargos de administração. Portanto, vemos aqui a desigualdade. Também o relatório global de Desigualdade de Género 2023 do Fórum Económico Mundial indica que nós vamos precisar de 134 anos para atingir a paridade de género. Portanto, é muito tempo. Ou seja, se calhar só na geração dos nossos bisnetos, se não acontecer nada, entretanto, o mundo anda muito perigoso, se não acontecer nenhum imprevisto, entretanto, só na geração dos nossos bisnetos é que nós vamos conseguir a paridade de género. Portanto, estes números refletem aqui bem a desigualdade que ainda temos. Pois é, e no Brasil os números também não são diferentes, tá? É, 39% dos cargos de liderança hoje são ocupados por mulheres. Só que, diferentemente de Portugal, aqui as mulheres são a maioria. Ou seja, a maior parte da força de trabalho, a maior parte da população é constituída por mulheres. E ainda assim, elas estão muito abaixo de 50%. Existe um preconceito institucional, existe um machismo institucionalizado, vamos dizer assim, que aqui no Brasil tem aquela questão de mulher, o sexo frágil, pelo menos isso era muito forte aí na década de 80, 90, isso começou a se perder. Então, eu acredito que sim, vai demorar bastante. E ainda hoje aqui no Brasil, as mulheres ganham menos para ocupar exatamente as mesmas posições. Inclusive, não estou nem dizendo em posição de liderança. Posições comuns, elas ganham menos para fazer a mesma coisa, tá? E isso não fica só no Brasil, Portugal, Europa. Nos Estados Unidos, segundo a pesquisa da Forbes, das 500 maiores empresas, apenas 10,4% dessas empresas têm CEO mulheres. Ou seja, de 500 grandes empresas americanas, apenas 52 têm como presidentes mulheres. Sim, nós aqui em Portugal também temos a questão da desigualdade salarial. Para uma mesma função, a mulher, por norma, ganha menos 13,2% do que um homem. Portanto, as mulheres ainda enfrentam aqui desafios como a maternidade. Muitas mulheres ainda têm que escolher entre serem mães ou progredirem na carreira. A questão da jornada dupla, que muitas mulheres têm o trabalho delas, depois têm o trabalho em casa, digamos assim, e cuidar da família. Portanto, isto tudo dificulta.
um bocado a progressão das mulheres. E há outra questão, porque as mulheres, pelo menos aqui em Portugal, atualmente até têm mais formação do que os homens. Olha, eu não fiz uma pesquisa a esse respeito, especificamente sobre a formação acadêmica aqui no Brasil. É, comparando formação de homens e mulheres, mas eu vou falar para você, eu não ficaria surpreso, tá? Porque durante uma temporada, eu fui professor em universidade. Então, era muito comum as minhas salas de aula terem realmente sempre muito mais mulheres, ainda que fosse é, engenharia eletrônica, tá? Que Uhum, as minhas disciplinas envolviam, né, na verdade, banco de dados e sistemas de informação. Então, tinha muito mais mulheres. Então, eu realmente, por essa visão, e aí veja, isso não é científico, é uma questão empírica, eu diria que uhum, sim, as mulheres hoje no Brasil devem ter, sim, uma formação melhor. Aí eu vou te perguntar, você, Marlene, como mulher que trabalha, é uma coach, cuida dos seus pais, tem obrigações, enfim, como é para você, mulher, gerenciar tudo isso e ainda ter que viver numa sociedade que, a exemplo da sociedade brasileira, ainda é bem machista? pronto, não é fácil, não é? Aqui temos que fazer a gestão de todas as tarefas, mas basicamente é definir prioridades e ter uma agenda também bem definida. Mas muitas vezes não é fácil conseguir conciliar tudo. Peraí, então quer dizer que você está me dizendo que aquelas coisas que nós falamos em alguns dos episódios passados sobre organização de tarefa, você usa no seu dia a dia para conseguir dar conta das coisas? Sim, claro, claro que sim. Ah, então não é só teoria, você põe na prática mesmo. Exatamente, exatamente. Então é sobre isso. O que a gente traz aqui, a gente Uhum, também vive nas nossas vidas, porque a gente também vive as nossas dificuldades de organização de agenda, enfim. A mulher hoje, ela tem, como você disse, dupla função ou tripla função, tem que cuidar dos filhos. E tem uhum, uma coisa que ainda me incomoda muito, que é aquela coisa romântica. E você já trouxe isso, que é a mulher fala assim: ah, eu me afastei da minha carreira, eu deixei a minha carreira, eu abri mão da carreira para ser mãe, para cuidar uhum. da família. E todo mundo acha isso muito bonito, isso muito romântico. Mas a gente não gosta de ouvir um homem dizendo assim: eu saí do trabalho, eu deixei a minha posição de presidente na empresa Z, eu deixei a minha posição de coordenador na empresa Y para ficar em casa cuidando da minha esposa e dos meus filhos. Aqui no Brasil, um homem que disser isso, isso daí é vagabundo, isso aí não quer nada com nada. É verdade, A tens toda mulher a é razão. linda. Exatamente, sim. Aliás, nós não vemos, aliás, eu acho que não conheço nenhum homem que tenha deixado a carreira para poder cuidar da família. Enquanto ao contrário, Mas, sim, já conheço. mas é obrigação das mulheres. Ah, a gente aponta o dedo. Não, mas como você não apoia o seu marido? Então a gente precisa, sim, colaborar para que esses 134 anos passem mais depressa. Claro, claro que sim. E sabes que também há muito preconceito, por exemplo, mesmo num casal, em que a mulher ganha mais do que o homem. Ainda há algum preconceito com isso. Existe, existe. Eu já fiquei sabendo, teve situações próximas a mim em que houve separação porque a mulher passou a ganhar mais. Ela tinha um salário maior e o homem não admitia que o salário dela fosse maior do que o dele. Questões de total insegurança, porque é aquela coisa do machismo estrutural, do machismo herdado, né? Exatamente. Porque é assim, por exemplo, aqui em Portugal, nós há 51 anos vivíamos numa ditadura. A mulher estava em casa a cuidar da família e dos filhos, não tinha uma carreira. Portanto, as mentalidades, a sociedade demoram algum tempo a mudar. É, e assim, aqui no Brasil. Ainda é assim em alguns pontos do Brasil, no Nordeste, onde nós estamos mais afastados de grandes centros, onde você tem uma vivência mais rural, e aí traz aquelas questões do tipo, a mulher precisa se casar virgem, né? A pureza da mulher com relação Uhum, à virgindade. A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, mas ela não pode trabalhar.
existem ainda, principalmente no Nordeste mais árido, situações em que as meninas são impedidas de ir para a escola. Ou seja, elas não têm direito à educação, que são coisas que a gente precisa mudar ainda. Mesmo falando em pleno século XXI, existem meninas, existem mulheres que são colocadas na ignorância, no total desconhecimento, só para que esse poder, esse machismo estruturado seja perpetuado. Pois. Ok, Wagner. E que dicas é que nós temos aqui para as mulheres que são líderes ou para aquelas também que querem vir a ser? Olha, é imprescindível, né? É imprescindível. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você for a pessoa mais inteligente na sala ou a pessoa mais inteligente na mesa, você está no lugar errado. Então, a primeira dica vai nessa linha. Tenha um mentor que possa guiá-la nesta jornada. Um mentor ou uma mentora, não importa. Uhum. Seja também mentora de outras mulheres. Ou seja, você tem coisas para ensinar e tem mulheres que têm coisas. Wagner, agora deixamos-te ouvir. Deixamos-te ouvir. Wagner deve estar aí com algum problema no som. Mas pronto, mas falando da questão aqui dos mentores, também aproveitando aqui a tua dica, muitas vezes nós podemos pensar na questão dos mentores ser alguém que esteja mesmo ao nosso lado, alguém que nós conhecemos, e às vezes pode não ser. Nós podemos ter um mentor que alguém, ó, algum ídolo, digamos assim, alguém que nós reconhecemos valor e que podemos não conhecer pessoalmente. Por exemplo, no meu caso, o meu mentor é o Jerónimo Temel, não é? Que, que também deve ser o Com teu. certeza. Eu nem sequer conheço, mas ouço o que ele diz, vejo os vídeos dele, portanto é uma pessoa que me inspira. E eu nem sequer conheço. Portanto, o mentor não precisa ser alguém que nós conhecemos presencialmente. Perfeito. Eu acho que hoje na internet você tem acesso a mentores que você não necessariamente precisa ter contato. Por morar no Brasil e o Jerônimo vir ao Brasil com muita frequência, porque ele é brasileiro, Uhum. eu não só tenho contato pessoal com ele, como também tenho fotos com ele, enfim. Aliás, quando você vir ao Brasil para algum Uhum. evento, como Profissão Coach, algum evento do próprio Jerônimo, vai ser um prazer ter você aqui. Quem sabe a gente não grave um podcast direto aqui do Brasil. Sim. E aí, tem uma coisa que você acabou de falar, quando eu te fiz a pergunta sobre como é a sua vida, e você disse o seguinte sobre ter agenda. Na verdade, estabeleça metas e tenha uma comunicação clara. Veja, isso funciona em todos os setores. Quando você tem uma comunicação clara com os teus liderados, com os teus líderes, e uma comunicação clara em casa, você consegue, entre outras coisas, comunicar as necessidades, comunicar, no caso do ambiente profissional, você consegue, comunicar adequadamente as necessidades do negócio, as necessidades do setor. Em casa, você consegue ajudar a rotina de casa e também você permite que as outras pessoas te ajudem. Porque assim, não é porque você está liderando que você é obrigada a saber tudo. Aquela história de, a pessoa tem que saber tudo. Não, a pessoa precisa saber liderar. E a pessoa que sabe liderar, ela consegue liderar desde empreendimentos de corrida espacial, ainda que ela não tenha a menor ideia de como tirar um avião de papel do chão, como Uhum. construção civil. Não importa, você precisa saber liderar e a comunicação clara e assertiva é essencial. Sim, sem dúvida. E aí eu vou fazer, nos outros episódios a gente acabou falando um pouco de sabotadores e desta vez, já que nós estamos falando de comunicação, falar de perfil comportamental. Uhum. Você conhecer o seu perfil comportamental e o perfil comportamental dos teus liderados, pelo menos aqueles que são mais próximos, vai ajudar muito na questão da comunicação, porque você vai entender como falar com os teus liderados e, e como chegar, como dar um feedback, esse tipo de coisa. Então, o perfil comportamental vai ajudar muito. Sim, E claro, é porque claro, comunicar, nós não podemos comunicar da mesma forma para diferentes pessoas.
não é? Nós devemos Exato. comunicar, devemos adaptar a nossa comunicação aos diferentes tipos de perfil de pessoas que nós temos e principalmente os líderes, sobre os seus liderados, sem dúvida. O líder, no caso, a líder, deveria sim ter conhecimento sobre perfil comportamental, Uhum, minimamente, até porque para melhorar a comunicação. claro, Não vou claro que entrar sim. no mérito dos perfis, a diferença de perfis, Uhum, senão a gente só sai do podcast amanhã, né? uhum, claro. Mas podemos É, fazer um podcast só aqui a falar dos perfis de personalidade. temos que fazer o nosso podcast sobre Uhum, sabotadores e a gente já coloca esse na fila também. Eu acho que vai ficar bem bacana. sim. E é claro, pratique a empatia e a resiliência. Liderar não é fácil. Não. Liderar é diferente de ser chefe. O líder é uma coisa, o líder inspira, ele leva. O Uhum, chefe, ele apenas fica atrás da sua mesinha chicoteando. Então, o líder, ele inspira as pessoas, ele não só inspira a trabalhar, como ele inspira a confiança. Tem muita gente, e eu já trabalhei com pessoas assim, que às vezes não saía da empresa onde estava por conta do líder que tinha. Porque aquele líder não era só o chefe dessa pessoa, era a pessoa que inspirava, era a pessoa que mentorava. Então, o bom líder, ele te ajuda a crescer na carreira. E eu tive bons líderes, eu tive alguns que me inspiraram e me inspiram até hoje. Eu nem estou falando do Jerônimo Temer. claro. E há outra coisa, os líderes tanto inspiram a pessoa a ficar na empresa, como muitas vezes também levam a pessoa a deixar a empresa. Eu uma vez vi um post no LinkedIn, em que dizia que a principal razão para as pessoas saírem de uma empresa era o chefe. É verdade. Portanto, E tem grandes talentos que às vezes deixam a empresa porque ele não tem um líder, ele tem um chefe. E não tem nada a ver com skill técnico. Não é porque a pessoa. É assim, às vezes a pessoa tem um skill técnico maravilhoso, mas não sabe ser líder. A empresa, muitas vezes, não sabendo fazer essa diferenciação, tira uma mulher que produz muito, mas ela não tem skill de liderança, uhum, coloca ela como líder e aí eles perdem uma excelente mulher com perfil técnico e ganham uma chefe horrorosa. Ah, mas e aí, ela está condenada a ser uma chefe horrorosa? Claro que não. Ela pode evoluir. E, aliás, é para isso que esse podcast existe, para ajudar as mulheres a evoluírem. E procure manter sempre um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. Porque, assim, não existe essa história de que a mulher fala: ah, eu saio da empresa, eu levanto da minha mesa, desligo o meu computador, ou desligo a minha máquina, ou seja lá com que ela trabalhe, e todos os problemas da empresa ficam dentro da empresa. Não ficam, eles te acompanham. Você é uma única pessoa. Você é uma única mulher. Não existem duas de você. É uma só. claro que Então, sim. os teus problemas em casa, você os carrega para o trabalho. Os seus problemas do trabalho, você os carrega para casa. Se você não tiver um bom equilíbrio, e nos episódios passados nós falamos sobre a questão do sim, de organização, do autocuidado, enfim. Se você ainda não viu esses episódios, eu aconselho que você dê uma olhada, porque nós estamos tratando, sim, desse tipo de assunto. Uhum, Então, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional é essencial, porque senão alguma coisa vai quebrar. E na hora que quebrar, parece que está tudo ruim. E claro. aí eu trago de novo aquele exemplo da mesa com o pé manco, né? Você vai num lugar e a mesa está desequilibrada, tudo em cima da mesa chacoalha. Você vai precisar descobrir o que está desequilibrado na sua vida e equilibrar. Porque, veja, vamos lá, equilibrar não é 50-50. Equilibrar é que as coisas funcionem bem. Isso é o equilíbrio. Porque Claro não que dá sim. para você ficar num dia de 24 horas, dormir 8, passar 8 horas no trabalho e 8 horas em casa. Isso seria o verdadeiro equilíbrio. Isso é impossível. Claro que sim. Então, o equilíbrio é ter as coisas funcionando bem. Sim, penso que é o nosso episódio 2, que falamos mesmo sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e damos também 5 dicas para que as mulheres consigam ter este equilíbrio. Se não viram, portanto, vão lá ver.
e desenvolva os seus conhecimentos de forma contínua, quer conhecimentos técnicos, quer em termos de desenvolvimento pessoal. Ou seja, leia livros na sua área, evolua, Uhum, porque é, eu não estou dizendo simplesmente sobre, você precisa melhorar o seu skill técnico por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela ajuda muito, mas ela pode ser, um fuzil AK na mão de um macaco. Existe um vídeo na internet, depois vocês podem procurar, que alguns soldados, eu acho que eles são sul-africanos, e eles estão armados, eles veem um macaquinho, eles acham engraçado, e um deles coloca uma arma na mão dele. E aí, esse macaco fica, ele começa a manusear a arma, ele consegue destravar a arma e aperta o gatilho. E aí vai soldado para tudo quanto é lado. Então, a inteligência artificial, ela é muito boa, ela é uma assistente excelente, uhum. mas ela não vai falar para você, ó, agora você pode parar de evoluir, porque eu vou evoluir por você. Não, a sua evolução é necessária para você ter outras ideias, para você ter novos insights, para você continuar alcançando, para você continuar liderando bem e para você continuar evoluindo na sua carreira e também na vida pessoal. Claro que sim. Sim, o mundo está com uma mudança tão rápida que as pessoas têm que se adaptar e têm que aprender novas competências, para conseguirem, de facto, se adaptarem a esta mudança que está a acontecer de forma mesmo muito rápida. Eu vou trazer um dado que aparentemente não tem nada com aquilo que a gente está falando. A Nokia, que é uma empresa conhecida, a finlandesa Nokia, que Uhum, ela ficou muito conhecida pelos celulares. Eu não sei sim. se você sabia, mas no começo da existência dela, ela produzia chicotes para cavalo. Não sabia, Dá uma pesquisada na história da não Nokia, que ela sabia. é bem interessante. Então, veja, se nós olharmos há uns 80 anos atrás, era muito comum nas ruas, principalmente no interior, a gente olhar e ver charretes. Hoje não se vê mais. Você não vê mais ascensorista, você não vê no Brasil, em algumas linhas de ônibus, já não tem mais cobrador. Enfim, é, algumas carreiras, algumas tarefas estão deixando Uhum, de existir, mas o trabalho continua. Então, a pessoa não dirige mais uma charrete, mas hoje ela dirige um ônibus. A pessoa não tem mais o cavalariço, aquela pessoa que cuidava dos cavalos, mas tem o mecânico, o lanterneiro, a pessoa que conserta carros. Enfim, as profissões elas evoluem, desculpa. Então, uhum, você tem sim, é mandatório que você evolua na sua carreira. Se você não quiser ser ultrapassado, aí não tem nada a ver com inteligência artificial. Tem a ver com a inteligência uhum, natural, a inteligência humana. exatamente. Uhum, sem dúvida. Ok, muito bem. Ficamos por aqui então neste episódio. Espero que tenham gostado. No próximo episódio, nós vamos falar também sobre um tema muito importante, são as finanças pessoais. Vamos dar dicas para as mulheres conseguirem equilibrar aqui a sua vida financeira. Portanto, não percam. E Wagner, Ou se as pessoas seja, gostaram, sim, 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 diz. aprender a liderar e aprender a usar bem o dinheiro, né? Sim. Porque aqui no Brasil as mulheres têm fama de gastadeiras, né? De esbanjadoras. Hum, E eu vou falar em nome da minha esposa. Eu fui agraciado, porque ela é uma pessoa extremamente econômica, ela tem uma inteligência financeira muito grande. Muito do que eu aprendi de economia, eu aprendi com ela. Então, ela tem e assim, ela não tem formação na área, mas ela tem uma inteligência financeira surreal. E a semana que vem a gente vai trazer essa mesma inteligência uhum, é, no nosso podcast sobre finanças pessoais. E sim. se você se identificou com o que nós discutimos hoje, assine o podcast, compartilhe, dê o seu like e nos espere para a próxima semana com finanças pessoais. Ok. Obrigada. E até a Muito próxima obrigado e semana. até a próxima Obrigada. semana.